Oi, pessoal. Sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma meditação semanal das fases lunares. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos a nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez que antes de começar a meditar, que leia a introdução, que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, para que entenda a diferença entre a astrologia da personalidade e a astrologia transpessoal, e também o objetivo das nossas meditações semanais, em relação às fases lunares e em relação aos aspectos astrológicos da semana também, mas principalmente em relação ao propósito divino que é refletido no céu, que é estarmos acima da dualidade da terceira dimensão, quando nos conectamos com o nosso ser divino que somos. A novidade a partir de agora é que essa meditação pode ser feita em duas partes. Ela deve ser feita a partir do dia 1º de maio, às 14h22, horário de Brasília, e enquanto durar a fase da lua cheia, até o início da lua minguante em Aquário, que vai ser no dia 9 de maio, às 18h10, horário de Brasília. Peço que cheque o fuso horário da localidade onde você estiver para corrigir o horário da meditação. Mesmo com a lua se deslocando a cada 2 dias e meio e transitando por Escorpião, Sagitário e Capricórnio, até chegar a lua minguante em Aquário da próxima semana, e os planetas transitando e formando outros aspectos, nós faremos a nossa meditação com o céu que abre o mapa da lua cheia de Escorpião desta semana. Se você for nova por aqui, e se identificar com essa meditação, peço que compartilhe, para que mais pessoas possam se conscientizar da necessidade de se libertar de suas sombras, de se desapegar, de se reconectar com o que realmente importa. Não esqueça de dar o seu like, para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E também deixe um comentário aqui de como foi a sua meditação. Se você conhece o seu mapa, você poderá identificar e direcionar mais especificamente, através das casas astrológicas de Touro e Escorpião do seu mapa astral, as situações de vidas específicas, que é onde o Sol e a Lua estão transitando nesses signos, respectivamente, e que evidenciam onde uma transformação radical ocorrerá para um novo começo de vida. O mais importante dessa meditação é a intuição que temos, por estarmos conectados nesse momento com o nosso mestre interior, que é o nosso eu divino. Quando necessitar ouvir a sua intuição e obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio para absorver melhor o que você está ouvindo e fazer anotações se desejar. Se caso você não conseguir obter todas as revelações durante a meditação, mas todos nós temos resposta dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma, mesmo assim, se você quiser confirmar com quais as áreas da vida que estão sendo ativadas nesse momento pela oposição da lua cheia, você deve pedir um atendimento individual, entrando em contato comigo através do meu e-mail, que está aqui embaixo nos comentários ou no banner desta meditação do YouTube. Se você quiser se aprofundar mais na energia dos signos e planetas, temos também um curso introdutório de astrologia com desconto especial para os que estão aqui nessa meditação. O link também vai estar aqui embaixo nos comentários.
Também temos na área de membros outras meditações, que são a meditação para a purificação do karma, a meditação do perdão para a ascensão, a meditação da luz crística, para nos conectarmos com o ser crístico, o ser divino que reside em nossos corações, e também as meditações para a autodescoberta do ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva, através do seu próprio mapa astral. Agora, vamos dar início à primeira parte da nossa meditação, que é com os planetas pessoais, para nos desapegarmos dos padrões mentais, que é a influência de Mercúrio, dos prazeres excessivos da Vênus e do ego, influência de Marte e do Sol, e da Lua, se desidentificar das nossas emoções. Encontre um lugar tranquilo, onde não será incomodado, onde não será incomodada, e siga-me mentalmente. Nesse momento, inicio a minha meditação, me desligando da realidade exterior, a fim de mergulhar profundamente dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma, para ir de encontro ao meu eu superior, a divindade que reside em mim, a minha centelha divina, e assim poder absorver as sensações, emoções e informações que me serão passadas pelas energias cósmicas desta semana. Começo a prestar atenção ao ato de respirar. Inspiro lenta e suavemente pelo nariz e expiro devagar pela boca. Inspiro profundamente, retendo o ar alguns segundos, enchendo bem os meus pulmões e solto. Solto o ar apreciando e agradecendo este momento pela oportunidade de estar absorvendo prana, a energia da vida em mim. Mais uma vez inspiro profundamente pelo nariz, retendo o ar alguns segundos e solto o ar nesse momento. Expiro pela boca. A cada respiração, eu me sinto cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada, e expandindo a minha consciência para entrar em sintonia positiva com esta lua cheia em Escorpião, para que eu possa trabalhar e entender como usar o meu poder de autocura e me tornar verdadeiramente quem eu sou após me desapegar de todas as influências do meu ego encarnado. Sei que tudo no universo é uma energia vibracional, os planetas vibram, os signos por onde eles transitam vibram, todos os reinos da natureza possuem a sua vibração específica, e eu também vibro. E por estar em conexão com todas as vibrações do universo, faço agora essa meditação para melhor entrar em ressonância harmônica com elas e vibrar também de uma maneira positiva e a mais elevada possível. Mantenho meus olhos fechados, prestando atenção na minha respiração e dou início a esse mergulho em busca de mim mesmo, em busca de mim mesma, procurando compreender as minhas necessidades, reações emocionais do momento, para me desapegar e fazer com que elas possam também se harmonizar com o propósito dessa alunação do signo de Touro, que é primeiramente o desapego e depois buscar uma estabilidade, uma valorização pessoal, mas desacelerando a busca por prazeres sensoriais e me reconectando com o que realmente importa, que é o plano divino.
Nesse momento, minha consciência eleva, vou de encontro ao meu interior, a minha alma, e faço com que a minha mente se desligue do plano mundano e mergulhe no plano divino. No estado de relaxamento em que eu me encontro agora, inicio me aprofundando dentro do meu ser, com a intenção de entrar em sintonia cósmica com a minha alma, o meu eu superior, e com as energias dessa lua cheia de Escorpião. Procuro uma posição onde me sinta confortável, para não me deixar distrair por qualquer tensão corporal. Descanso as minhas mãos sobre as minhas pernas, junto os meus pés, e as minhas mãos em posição de Shimudra, que são os dedos indicadores tocando a ponta dos dedos polegares, e as palmas das mãos voltadas para cima. Nesse momento, vou de encontro a esse meu eu verdadeiro, a minha essência, e assim vou absorver todas as sensações, emoções e informações que me serão passadas pelas energias cósmicas dessa semana. Não só de uma forma racional, lógica, mas de uma maneira elevada, sensitiva e intuitiva. Nesse momento, eu me deixo envolver por esse campo poderoso dessa energia luminosa da lua cheia. E com a ajuda dessa luminosidade, vou me conscientizar dos frutos que eu vou colher agora e das bênçãos que eu estou recebendo também. Esta é a fase da colheita de tudo que semeei e plasmei na lua nova, fiz crescer na semana passada, na lua crescente, ao expandir minhas metas e projetos, e agora tenho a oportunidade de colher os resultados, os frutos que foram bem trabalhados nas 2 semanas passadas. Porque apesar da oposição do Sol e da Lua, a Lua cheia é um momento de colheita. E eu preciso agora colher esses frutos que plantei. A Lua cheia em Escorpião, ela faz uma oposição ao Sol que está em Touro, formando essa lua cheia que se encontra a 11 graus e 20 minutos de Escorpião, que é um signo diametralmente oposto ao do Sol. E ele entrou no último dia 19, em Touro. Eles são signos opostos, mas complementares. Por além de serem de elementos que se complementam, como a água do signo de Escorpião, que pede a cura, a transformação radical, o desapego das emoções e necessidades emocionais, que precisam de reformulação agora, para que eu possa entrar em equilíbrio com o propósito do signo de terra de Touro, que é buscar a segurança e a estabilidade, após a purificação do passado, a ser realizada por Plutão, regente dessa lua em Escorpião. O Sol sempre lança luz, uma conscientização na sombra, nesses processos inconscientes do signo oposto. Ou seja, tem sempre alguma coisa para ensinar ao outro. É como se os dois tivessem a mesma maneira de agir, pois são signos fixos, inflexíveis, teimosos, e ambos temem mudanças. E vão para isso criar um cabo de guerra, já que um se opõe aos interesses do outro. A lua Escorpião, mesmo tendo medo e relutar em fazer mudanças, a energia escorpiana me impulsiona para uma transformação radical, uma metamorfose, eliminando emoções de baixa frequência vibratória, como a necessidade de ter poder, de ter controle, manipulação, desconfiança, medo da perda,
da insegurança, pela falta de autoestima ou de autoconhecimento. Mas eu canalizo agora a energia positiva, transformadora e curadora, através de uma eliminação consciente dos apegos taurinos, que pelo seu lado sombrio são a busca dos prazeres mundanos, como a gula, a sensualidade, a luxúria, a sexualidade, o acúmulo de bens materiais e a preocupação com a aparência. O Sol em Touro não quer abrir mão dessa sua zona de conforto e também tem medo do desconhecido, porque se sente ameaçado com uma perspectiva de uma nova realidade. Eu me sintonizo agora com a energia positiva dessa lua cheia em Escorpião e da lunação de Touro, que é a lunação mais poderosa do ano, porque essa lua celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Buda. Durante o festival de Vesak, bênçãos são enviadas por Buda para toda a humanidade, para promover esse desapego material e uma conscientização espiritual. É um processo de morte de quem eu estou sendo para o renascimento de um novo ser, conectada com o plano espiritual. Por isso, nesse momento, afasto de mim essas características sombrias da lua de Escorpião, procurando intuir agora que situações do passado, tão repetitivas emocionalmente e que baixam a minha frequência vibratória, que precisam ser descartadas agora. Este momento está me mostrando que o importante é eu me curar, me desapegar, transformando esses padrões emocionais agora. E é o que visualizo. Tanto o Sol quanto a Lua fazem parte de uma quadratura em T com Plutão, que além de ser o regente da Lua em Escorpião, é também o ponto focal dessa quadratura em T, pois ele recebe as duas quadraturas do Sol e da Lua. A Lua em Escorpião, ao fazer essa quadratura com Plutão em Aquário, e esse é o segundo aspecto dessa quadratura em T, da Lua, do Sol e de Plutão, esse é um aspecto de tensão, de transformação, de questões emocionais profundas, de poder e de controle, entre outros. A quadratura entre a Lua em Escorpião e Plutão em Aquário é um aspecto astrológico intenso e desafiador, que combina a profundidade emocional e a busca por controle da Lua escorpiana com a necessidade de transformação coletiva e ruptura de padrões de Plutão no signo de Aquário. Com a Lua em Escorpião, as minhas emoções essa semana podem ficar à flor da pele, e se eu não tiver conscientização. A Lua em Escorpião ela é magnética, intuitiva e vive suas emoções de forma extrema. Há uma necessidade de segurança emocional através do controle, do sigilo, da posse afetiva. Posso sentir tudo com intensidade, guardar rancor e ter dificuldade em confiar. Plutão, em Aquário, gera poder pela ruptura coletiva, mas que influencia o meu mapa astral nas casas astrológicas de Aquário. Representando uma transformação de estruturas sociais, tecnologias, comunidades, ideais humanitários que vai me exigir liberdade, inovação e quebra de hierarquias. Esse poder se manifesta na mente coletiva através da rebeldia
e da despersonalização. O aspecto de quadratura gera um conflito interno entre a tensão da minha vida íntima e o coletivo. Posso sentir que as minhas necessidades emocionais mais profundas, influência da lua em Escorpião, são ameaçadas ou invalidadas pela necessidade de eu ter que me distanciar, racionalizar ou me inserir em grupos e em causas universais, que é a influência de Aquário. Nós podemos gerar medo de perder o controle emocional em situações de grupos, ou defender ideais coletivos, ou também gerar uma tendência de eu vivenciar ciúmes, possessividade ou manipulação dentro de amizades, comunidades, relacionamentos e movimentos sociais. Pode gerar também crises de poder, ou eu tentar dominar o grupo com a minha intensidade, ou sentir que o grupo me oprime ao exigir impessionalidade. Pode gerar também transformações bruscas no ambiente social, que abalem a minha base emocional, como, por exemplo, amizades que viram rivalidades ou grupos que se dissolvem. O caminho de evolução com esse aspecto é usar a força escorpiana para investigar meus próprios traumas de rejeição e abandono, percebendo que o poder não está em controlar os outros, mas em me libertar de padrões emocionais antigos, integrando a intensidade pessoal com uma visão coletiva, transformando a dor em empatia pela humanidade, sem sufocar a minha individualidade. Este é um chamado para eu curar as minhas feridas de poder e confiar para que eu possa participar de transformações sociais sem perder a minha essência emocional. Ou eu aprender que a verdadeira força surge quando eu me permitir ser vulnerável dentro de um contexto mais amplo. E é o que eu observo agora. A lua em Escorpião faz um trígono com o nó do norte em Peixes. E esse é um aspecto extremamente positivo e de grande fluidez e potencial espiritual. Esse trígono vai ajudar a neutralizar as tensões da lua desta semana. Posso sentir que as minhas emoções, mesmo em alta voltagem e profundidade, não há espaço para superficialidade. Porque a necessidade emocional nesse momento é por verdade, intimidade radical, transformação e desapego do controle, para eu me sentir seguro ou segura. Mas que existe uma força psíquica agora, natural, e uma capacidade de regeneração atuando muito fortemente. E este aspecto da Lua, Escorpião com o nó do norte, indica para todos nós, por ser de influência kármica coletiva, que o nosso caminho de evolução nessa vida é através das lições que precisamos aprender e das qualidades psinianas que precisam ser desenvolvidas agora. Em Peixes, isso significa que o nosso destino envolve soltar o controle e confiar no fluxo da vida, além de desenvolver a compaixão, o amor incondicional, a empatia e o perdão incondicional. E também de me conectar com a espiritualidade, ou a arte ou a música, ou o mundo dos sonhos, aceitando a ambiguidade e a falta de limites claros, porque o momento tem uma necessidade de definir tudo, mas nesse momento eu me desapego. Posso me sintonizar com uma energia de uma intuição aguçada, com uma capacidade natural de sentir os outros,
o ambiente e as correntes invisíveis da vida. Porque a intuição escorpiana se funde com a sensibilidade pisciana, que é psíquica. E assim eu confio mais nos meus insights. A capacidade de eu mergulhar nas profundezas, que é uma influência de Plutão, me permite acessar e curar, através dessas emoções, as minhas feridas antigas e transformá-las em compaixão, uma influência de Peixes. Aproveita agora, através dessa meditação, me conectar com esse portal espiritual do Vesak, para despertar espiritualmente, percebendo que uma crise, um luto ou uma paixão avassaladora podem ser o gatilho que me deve a buscar exatamente a união com o todo, a espiritualização. E é o que faço agora, já que a energia pisciana me dá uma rendição consciente de que a energia escorpiana de controle perde agora a sua força, porque eu equilibro a sua força com a entrega de Peixes, e também como não usar a intensidade escorpiana para dramas desnecessários, ao invés de uma evolução espiritual. O Sol em Touro faz uma quadratura com Plutão em Aquário. Esse é mais um aspecto de tensão, conflito e crescimento forçado da quadratura em T, onde a oposição da Lua e do Sol me fez trabalhar a tensão entre a necessidade de segurança, estabilidade e prazeres sensoriais, influência de Touro, versus a exigência de transformação emocional profunda, do desapego, influência da Lua em Escorpião. Agora, com essa quadratura, há um conflito interno entre o que eu quero manter e o que eu preciso transmutar. Mesmo com todos os signos sendo fixos, com dificuldade de processar mudanças, o Sol em Touro busca estabilidade e segurança, mas Plutão está forçando essa transformação radical, profunda, através de um poder coletivo, de uma ruptura de estruturas antigas, ou através da tecnologia, da revolução social. Plutão exige que eu me desprenda do que é obsoleto, inclusive valores materiais e estruturas que me dão uma fictícia segurança emocional, ao tentar manter a minha vida segura, previsível e confortável. Influência de Touro. Mas pode haver situações onde a minha vontade é confrontada por forças externas maiores, que é a influência de Plutão, através de um poder, uma obsessão, controle para que eu me sinta forçado a fazer mudanças, e exatamente nas casas astrológicas do meu mapa astral de Touro e Aquário. Em Aquário, esse poder vem de grupos, da tecnologia ou de mudanças sociais abruptas. Plutão em Aquário não pede permissão, ele destrói para reconstruir. A quadratura pode gerar crises onde eu me veja forçada a abrir mão de algo valioso para evoluir, e que podem ser perdas financeiras ou materiais inesperadas, heranças complicadas, disputa por bens, ou necessidade de abandonar uma fonte de renda que já não faz sentido, ou dinâmicas de controle ou ciúmes nos relacionamentos que podem aparecer nesse momento. Ou eu tentar controlar demais, influência de Touro, e o outro se rebelar, influência de Plutão em Aquário. Posso ter crises existenciais, crises de identidade, sobre quem sou eu sem as minhas posses e seguranças. Ou crises sociais, entrando em conflito com grupos ou amigos que querem impor mudanças radicais e que eu não aprovo.
A quadratura, embora difícil, é o aspecto que mais impulsiona o crescimento, principalmente porque faz parte dessa quadratura em T, onde a saída está exatamente nas qualidades positivas de Plutão, por ele ser o planeta focal ao receber a quadratura do Sol e da Lua. E essa Lua é regida por Plutão, fortalecendo ainda mais essa semana a sua influência, me fazendo perceber profundamente e reconstruir meus valores sobre bases mais sólidas, mais verdadeiras, depois de eu perder o que era frágil, porque vou descobrir um valor real de tudo em minha vida e também aprender a me adaptar, sem perder a minha essência, e é o que me trabalho agora. O Sol em Touro faz um trígono com o nó do Sul em Virgem. O nó do Sul representa nossas habilidades herdadas, padrões confortáveis e a energia que já dominamos de vidas passadas, por ser um aspecto kármico de todos nós. Esse trígono significa, por ser um aspecto harmonioso e fluido, que o Sol, a minha identidade e a vontade desse momento, e o nó do Sul, o passado, a zona de conforto, se comunicam com uma imensa facilidade. Para eu unir a energia prática, estável e sensual de Touro com a energia analítica, detalhista e orientada ao servir, influência de Virgem. É como se a minha alma já soubesse como construir segurança e valor, influência de Touro, através de um trabalho útil, organizado e do autoconhecimento, influência de Virgem. Posso ter agora um dom natural para transformar ideias em resultados tangíveis. Onde os outros veem problemas, eu posso ver um sistema a ser otimizado e um valor a ser criado, com confiabilidade e eficiência. As pessoas podem contar comigo, porque eu entrego o que prometo com qualidade e paciência, influências de Touro, e atenção aos detalhes, influência de Virgem, porque prefiro construir algo sólido passo a passo, analisando cada etapa, com a resiliência e com uma paciência metódica taurina. Nesse momento, eu não me sinto preso, presa. Eu consigo encontrar a paz e a satisfação em estabelecer rotinas produtivas e em ser útil para os outros. Posso também apreciar um senso estético, a beleza e a funcionalidade de Touro, com uma aplicação prática de Virgem. Esse aspecto me dá um potencial gigantesco para eu materializar meus sonhos através de um trabalho metódico, paciente e em alto nível. A saída para esse momento é eu usar essa capacidade prática para servir o mundo de uma forma criativa e compassiva, não apenas para manter uma zona de conforto, produtividade e controle. E é o que visualizo a partir de agora. Mercúrio, em conjunção com Quirón, ambos estão em Áries. Essa conjunção entre Mercúrio e Quirón, em Áries, é um aspecto astrológico profundo, que revela uma ferida ancestral que precisa agora ser curada por Quirón, o curador do zodíaco, e que está ligada à comunicação, à identidade e à forma como eu me afirmo no mundo. Com Mercúrio em Áries, a minha mente se torna rápida, impulsiva, direta e corajosa. Posso me envolver em debates, ter uma necessidade de expressar a minha verdade de uma forma imediata, independente, e falar antes de pensar,
Essa ferida está relacionada à identidade, à iniciativa e à assertividade. E pode surgir uma dor relacionada a eu não ter permissão para ser quem eu sou, ou ter a coragem ferida desse momento. E que pode ser expressada através de uma agressividade reprimida. Por ser um sentimento de eu não ter ou não sentir o direito de agir por mim mesmo, por mim mesma, essa conjunção vai me ajudar na forma de pensar e falar, e que estão diretamente ligadas a essa ferida mais íntima. A manifestação dessa ferida pode ter várias formas. Eu sentir que a minha palavra não importa, o que pode gerar um nó na garganta, ou ter uma fala reativa ou explodir, típico de Ares, ou me calar completamente por medo da reação alheia. Não há meio termo nesse aspecto. A minha mente, influência de Mercúrio, constantemente imagina conflitos, influência de Ares, e conflitos futuros. Eu posso ficar ruminando, ensaiando discussões na minha cabeça e sentir a dor de não ter dito aquilo na hora certa. Como a conjunção se expressa através da dualidade, o lado positivo que eu preciso me sintonizar agora é que Quiron, o curador ferido, me permite ser curada. E com isso, com a sua influência, posso também me tornar um curador, um terapeuta, uma terapeuta da palavra, um líder que fala sobre as vulnerabilidades e passa exemplos com autenticidade. Posso também, nesse momento, me sintonizar com uma comunicação que cure e dizer uma frase direta, apontando a ferida de alguém de uma forma tão certeira que ajuda a pessoa a se libertar. Esse momento me diz: pare de se vitimizar. Haja com coragem para falar o que dói. A minha mente ariana desse momento entende que a verdade, mesmo dura, é um ato de coragem, me ensinando a me impor sem medo, porque eu mesma trilhei esse caminho. Posso também, nesse momento, descarregar a energia ariana em atividades físicas, como correr, boxe ou qualquer atividade intensa que ajuda a minha mente, Mercúrio, a não ficar presa em diálogos internos dolorosos. Posso também escrever meus impulsos, anotando o que quero dizer antes de qualquer conversa ou qualquer post. Isso não é uma censura, é uma inteligência estratégica. A ferida do passado também pode ser curada através de meus próprios pensamentos. Sempre que eu sentir que não posso falar, vou me perguntar: quem me silenciou? Isso ainda existe? Assim vou transformando a ferida de ser silenciado, de ser silenciada, na maior arma de cura. Eu aprendo com essa dor que a palavra direta fere, mas que quando usada com consciência, a palavra direta me liberta, tanto a mim quanto aos outros. Identifico agora a situação da minha vida onde se encontra a casa astrológica de Áries, para trabalhar mais intensamente essas feridas. Vênus está em Gêmeos e faz um sextil com Saturno em Áries, criando oportunidades positivas em relação ao amor e ao dinheiro. Saturno em Áries estrutura para que isso aconteça com limites e responsabilidades. A Vênus em Gêmeos influencia um amor curioso, leve, intelectual e comunicativo. Se eu estiver só,
Posso amar flertando com a mente do outro, ou com a sua inteligência e troca de ideias. O tédio é o maior inimigo nesse momento dos relacionamentos. Saturno em Áries pode querer uma ação imediata, mas Saturno pede paciência e estrutura. É uma disciplina forçada. Nesse momento, eu posso aprender com o tempo a ter coragem, a ser responsável, a agir sozinho, sozinha e assumir riscos calculados. Esse momento pode também indicar medos iniciais de tomar iniciativa. No sextil, a energia flui com pouco esforço, mas exige que eu faça alguma coisa, ou seja, mova a engrenagem. Se eu estiver só, essas paqueras podem começar num papo descontraído, influência da Vênus em Gêmeos, mas evoluir também para compromissos mais reais com o tempo, influência de Saturno em Áries, porque há maturidade para conversar sobre limites, responsabilidade afetivos e liberdade. Não existe ciúme doentio, porque há lealdade e respeito, influências de Saturno. A comunicação é responsável e madura, e eu posso aprender a falar na hora certa, a não prometer o que não posso cumprir, a usar a minha inteligência social para construir coisas concretas, como carreira, projeto, parcerias sérias. Posso também canalizar essas energias na arte e na criatividade, escrevendo, criando roteiros, vendendo, podendo transformar qualquer conteúdo viral em um negócio sustentável. Apesar da Vênus estar em Áries, e eu queria gastar dinheiro por impulso, por ter muitos interesses, influência de Gêmeos, mas Saturno me ensina a priorizar, a fazer escolhas financeiras, porém calculadas. O sextil influencia várias oportunidades, mas a energia ariana me ajuda a focar em uma única direção, por vez. Influência de Saturno. É um aspecto harmônico, por isso incute responsabilidade em minhas ações. Medito agora para intuir como usar a curiosidade de Gêmeos com a coragem estruturada de Áries a meu favor nas áreas da minha vida indicadas por Áries e Gêmeos no meu mapa astral. A Vênus em Gêmeos faz um trígono com Plutão em Aquário. Este é um aspecto poderosíssimo, que exige um fluxo de energia natural e harmonioso entre a conscientização dos meus apegos, influência de Vênus em Gêmeos, e a minha força transmutadora, curadora, profunda e desapegadora também, que é uma influência de Plutão em Aquário. A Vênus em Gêmeos me faz amar com a mente, a ter uma atração por estímulos intelectuais, a buscar variedade, conversas interessantes, com troca de ideias e levezas. Plutão em Aquário, de influência coletiva, representa uma geração que transforma o poder através da tecnologia, das comunidades, das ideias inovadoras e da quebra de estruturas antigas. A nível pessoal, pode se tornar uma obsessão positiva, por causas coletivas, me tornando autêntico, autêntica e revolucionar a forma como as pessoas se conectam. Com o trigo eu não preciso me esforçar muito para integrar essas duas energias. Elas trabalham juntas de uma forma bem fluida, influenciando uma mente com uma capacidade incrível de eu poder usar a palavra como ferramenta de poder e de cura. A minha comunicação, influência de Gêmeos, não é apenas leve,
ela carrega um peso transformador, curador, influência de Plutão, que mexe com a estrutura psicológica do outro. A minha conversa pode ser facilmente se tornar uma conversa profunda e reveladora, porque eu posso entender a sombra, o tabu, o poder, mas sem me afundar emocionalmente, e sim como se fosse um grande experimento de cura. Relacionamentos rasos não me seguram por muito tempo, a menos que haja uma conspiração intelectual entre nós. Também posso, nesse momento, me destacar em áreas como escrita criativa, jornalismo investigativo, tecnologia social, podcasts sobre psicologia ou qualquer arte que use a comunicação para provocar mudanças profundas. Com este aspecto, eu estou aprendendo a usar a intensidade e a profundidade de Plutão sem perder a leveza de Gêmeos, sem perder também a profundidade de Plutão, aplicando essa profundidade para ajudar o próximo. Aproveite essas energias para buscar também o autoconhecimento, para transformar a minha própria psique, apenas conversando, ou pensando de forma diferente, ou escrevendo, porque as minhas palavras têm um poder mágico sobre a minha própria realidade. E é o que faço agora. A Vênus em Gêmeos faz mais um aspecto, que é uma quadratura com o nó do norte em Peixes e uma quadratura com o nó do sul em Virgem. Esse aspecto com os nodos lunares, que estão em signos opostos e de influência kármica coletiva, mostra a todos nós, através da quadratura em T com a Vênus em Gêmeos, que ela, por estar no vértice, ao receber as quadraturas do nó do norte e do nó do sul, ela é a saída para essa tensão. O nó do norte nos aponta a direção kármica, nos mostra o caminho que a nossa alma precisa aprender, e que é se entregar, confiar na intuição, desenvolver a compaixão e o amor incondicional, dissolvendo fronteiras, aceitando o caos criativo e nos conectando com o transcendente, soltando o controle. Todas essas características são influências do signo de Peixe. O nó do sul em Virgem representa padrões passados, já assimilados, que podem se tornar uma zona de conforto e limitar a nossa evolução. Seja o perfeccionismo, a análise crítica, a rotina do dia a dia, a ordem, o serviço prático, a eficiência e a preocupação excessiva com detalhes. Tudo isso limita. A tendência é ficarmos presas na lógica e no fazer certo. Esse atrito e desafio nos forçam o crescimento. A nossa forma de amar e de nos relacionar, influência de Vênus em Gêmeos, entra em conflito com o que a nossa alma precisa desenvolver nesse momento, que é uma influência do nó do norte em Peixes. Gêmeos, por ser um signo de ar, de energia mental, pode fazer com que racionalizemos demais os nossos sentimentos e assim fugirmos da profundidade emocional e da vulnerabilidade que Peixes nos mostra. Vênus em Gêmeos quer explicações e Peixe pede entrega sem explicação. O desafio com esta quadratura é aprendermos que o amor não é só troca de ideias ou variedade, é também silêncio, empatia, perdão e aceitar o misterioso, o invisível. Eu, nesse momento,
pelo lado sombrio, faz com que todos nós podemos atrair parceiros que possam ser confusos, escapistas ou emocionalmente vazios, como um espelho da nossa própria dificuldade de sentir profundamente. O crescimento com o nó do norte é pararmos de falar sobre os nossos sentimentos e começar a senti-los sem medo. É integrarmos a nossa intuição e a arte ao nosso jeito de amar. Já a quadratura da Vênus com o nó do sul, em Virgem, mostra que o apego a padrões antigos sabota a nossa expressão amorosa e, consequentemente, bloqueia o caminho para o nó do norte em Peixes, que é a evolução espiritual. A influência do nó do Sol em Virgem nos faz avaliar nossos relacionamentos com uma régua crítica e mental, com uma exigência excessiva, um perfeccionismo tentando consertar o outro com críticas e dificuldade de relaxar e aceitar as imperfeições alheias. A armadilha com esse aspecto é porque Virgem e Gêmeos são signos regidos por Mercúrio, gerando um excesso da mente e ficarmos confortáveis num ciclo de relacionamentos intelectuais leves e desconectados e que nunca tocam o fundo da alma, e que é justamente o que o nó do norte pede. A Vênus em Gêmeos está no centro de uma gangorra. De um lado, o nó do sul em Virgem puxa para análise, crítica, ordem e leveza mental. Do outro lado, o nó do norte em Peixe puxa para o caos, a entrega, ou a compaixão ou a dissolução do ego. Mas qualquer movimento rumo a um extremo causa tensão, porque se ficarmos no modo Gêmeo-Virgem, com muita conversa, análise e crítica, vamos sentir um vazio, uma falta de sentido e de ter relacionamentos rasos, se ficarmos no modo de Peixes, que pede uma entrega total, espiritualidade no amor. Podemos ficar confusos também, perdidas, atraindo relacionamentos confusos ou vítimas, porque não tem uma âncora prática. A solução desta quadratura inteira não é escolher um lado, mas encontrar o ponto de equilíbrio usando o signo oposto ao vértice, que é Sagitário, integrando um propósito e um significado maior. Ao invés de apenas flertarmos e conversarmos, influência de Gêmeos, vamos buscar relacionamentos que tenham um porquê, uma filosofia compartilhada, uma jornada de crescimento. Como o Sagitário confia, porque ele simboliza a fé no processo, podemos usar isso para soltar o controle crítico de Virgem e a ansiedade mental de Gêmeos. Aproveitando que Sagitário é brincalhão como Gêmeos, mas pode ser filosófico como Peixes, esse é um período de aprendizado intenso sobre os nossos padrões amorosos, que nos permite misturar as duas coisas, um amor leve, mas com um significado maior. É uma lição de vida recorrente que, quando integrada, nos dará uma capacidade rara de unir a mente, o coração e a alma. E é o que busco agora. Encerro essa primeira parte da meditação, sabendo que posso fazer a segunda parte com os planetas transpessoais ao longo dessa semana. Aproveito agora para absorver todos esses ensinamentos, agradecendo essa oportunidade de estar aprendendo a me conectar com a minha essência, o meu ser divino, e peço para que Ele possa, daqui para frente, me guiar e conduzir a minha vida. Agora,
Fico no tempo que eu precisar esse sentimento de gratidão e apreço. E quando me sentir pronta, voltarei a minha consciência para o aqui e agora, abrindo os meus olhos, me espreguiçando, tomando consciência do meu corpo e do local onde me encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.